também no vídeo de agora, empresa que comprou mando de campo do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, tá devendo ao Flamengo. É inacreditável isso. Mas vamos para as informações. Antes de mais nada, pessoal, já que esse é o primeiro vídeo pós-jogo, ontem eu não consegui fazer live pós-jogo, estava obviamente trabalhando, enfim, correria danada. Análise. O Flamengo fez um jogo horrível, nervoso, ansioso, não sabia o que fazer com a bola. Teve posse de bola? Não teve posse de bola. O Flamengo terminou o jogo com 63% de posse de bola, ou seja, nem é algo tão espantoso assim. Meu Deus, teve muita posse de bola, muito pelo contrário. Eu não vou comprar o discurso do técnico Felipe Luiz, que depois do jogo, na entrevista coletiva, ele disse: não existe jogo fácil na Libertadores. A Libertadores reúne os melhores times de cada país. Sentimento de vitória, de orgulho, heróico. Soubemos sofrer. 10 dentro da área defendendo e o goleiro de novo saindo como herói. Eu valorizo todas as vitórias. Esses jogadores estavam às 16 horas do domingo jogando no sintético do Palmeiras, o líder do Brasileirão. E 3 dias depois estavam aqui, alguns no sacrifício. É uma vitória sim, temos que comemorar. Fecha aspas. Com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, talvez a entrevista coletiva, o discurso dele pós-jogo seja pior do que a atuação em si. A atuação foi horrível. Felipe Luiz, foi horrível. Nada justifica o Flamengo sofrer para o Deportivo Táchira, o pior time da fase de grupos da Libertadores, com 6 desfalques. Os caras vieram passear literalmente no Rio de Janeiro, vieram conhecer o Corcovado, conhecer o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Eles não tinham nada para fazer. E mesmo assim, se não fosse o Rossi, o Flamengo nesse momento estaria eliminado da fase de grupos da Libertadores. Eu considero a classificação em segundo feio para o Flamengo. Já é feio. É feio e dificulta muito a vida do Flamengo. Sabe por quê? O Flamengo, a partir de agora, vai disputar jogo fora de casa. O segundo jogo no mata-mata vai ser fora de casa. Oitavas de final, o Flamengo pode pegar Palmeiras. O Flamengo pode pegar Internacional, Estudiantes. O Flamengo pode pegar mais quem? River Plate. Olha a dificuldade que o Flamengo se colocou nessa competição. E esse discurso aqui eu não vou comprar. Você, torcedor, você pense como quiser. Estamos numa democracia. Mas dizer que o importante é que se classificou... Gente, isso era o mínimo que o Flamengo deveria fazer nesse grupo da Libertadores. Era o mínimo. O Flamengo, nesse grupo da Libertadores, não venceu o Central Córdoba 2 vezes. Jogou mal contra a LDU fora de casa. Jogou ok contra a LDU dentro do Maracanã. Jogou mal contra o Deportivo Táchira na Venezuela e só saiu vencedor graças a uma genialidade do Arrascaeta no dia. E jogou muito mal contra o Deportivo Táchira dentro do Maracanã. O torcedor presente no Maracanã ontem, ele tem o direito sim de vaiar e o jogador não pode ficar chateado com isso. O jogador não pode ficar chateado, porque é sintomático. Se a torcida está vaiando, é sinal que o time não está representando ou não jogando bem dentro de campo. E eles precisam ter essa autoanálise. Eles não foram bem. Ganharam? Sim. Qual é o sentimento? É de felicidade? Não. É de alívio. O torcedor rubro-negro hoje acordou aliviado, não feliz, não contente. Muito pelo contrário. E digo mais, tem alguns até preocupados. E com razão. Porque a próxima fase da Libertadores da América para o Flamengo vai ser extremamente complicado. É torcer para pegar um time, entre aspas, mais fácil. Pode ser a LDU, que estava no grupo do Flamengo e passou em primeiro. O Flamengo não se classificou em primeiro graças ao próprio Flamengo. Porque o Flamengo não conseguiu fazer o saldo de gols necessário dentro do Maracanã. Porque a LDU venceu o Central Córdoba. Olha a que ponto o Flamengo chegou. E aí, o discurso do Felipe Luiz na frente das câmeras é o mesmo nos bastidores da diretoria do Flamengo. Eu conversei hoje com vários dirigentes, o sentimento é o mesmo. Ainda bem que passamos, o importante é que passamos. Não, o importante é que passamos. Ninguém criticando a atuação dos jogadores, ninguém fazendo essa autoanálise que, de fato, o Flamengo não foi bem na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo não foi bem. O se classificar, repito, gente, era obrigação. Não é para ficar comemorando. Isso me lembra muito quando eu ficava em recuperação na época de escola e comemorava absurdamente quando passava na recuperação. A minha mãe virava: você não fez mais do que a sua obrigação, pô. E tá certo, é isso.
O grupo do Flamengo era ridículo, gente. Era extremamente fácil. Teve dirigente comemorando o grupo. A torcida Central Córdoba comemorou que pegou o Flamengo porque ia conseguir ter a oportunidade de ver o Real Madrid das Américas em loco. Eu particularmente não vou comprar esse discurso do técnico Felipe Luiz nem da diretoria do Flamengo, mas eu quero a opinião de vocês. Vocês concordam com esse discurso? Acham mesmo? Cara, o Felipe Luiz, ele conseguiu comparar o duelo Manchester City e Crystal Palace com o duelo Flamengo e Deportivo Táchira. O Crystal Palace está muito mais próximo do Manchester City do que o Deportivo Táchira do Flamengo, mas muito... Gente, na boa, o Juventude, clube da Série A, vence o Deportivo Táchira. É um time amador na Venezuela. Dito isso, mudando de assunto, galera, olha essa notícia. A empresa responsável por levar... Informação em primeira mão que a gente trouxe nas outras redes sociais. A empresa responsável por levar o jogo do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil para São Luís, no Maranhão, ainda deve mais de R$500 mil ao Flamengo. Para vocês entenderem, contextualizando, o Botafogo da Paraíba levou o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil no dia 1º de maio para o Maranhão, com o objetivo de maximizar a renda da partida. Pelo acordo firmado, a empresa responsável pela realização do jogo arcaria com todas as despesas de transporte, hospedagem e demais custos do Flamengo. Mas o combinado não foi cumprido, pelo menos até o momento. O clube já desembolsou R$887 mil do próprio bolso e recebeu apenas R$300 mil de reembolso até agora. Ou seja, ainda falta aí R$587 mil a serem pagos ao Flamengo. Desde abril, o Flamengo está cobrando o valor devido, mas até o momento a situação segue sem solução. Eu entrei em contato com os representantes da empresa, me confirmaram que deve, e eu vou ler aqui exatamente o que me falaram. Ó, vamos lá. Vamos pagar semana que vem. Eles, né, no caso, vão pagar, porque isso é dívida da tiqueteira, mas vai dar certo. Não é dívida da tiqueteira. O combinado é com a empresa. O Flamengo não quer saber quem tem que desembolsar o valor para a empresa pagar o Flamengo. O Flamengo tem que receber esse dinheiro. R$587 mil paga o salário de alguns jogadores ali dentro do Flamengo, tá? Outra informação, galera, o Neymar se manifestou de maneira oficial após o colega Paparazzo Rubro-Negro dizer que o staff do jogador tinha interesse em levar o jogador para o Flamengo, para disputar o Super Mundial. E o Neymar, ele foi nas redes sociais, nos stories, ele postou um vídeo do colega Paparazzo, se eu não me engano, lá no programa Placar Aberto, e botou uma tarja fake news. E aí no comentário o Marcos Mota, que é VP jurídico do Flamengo, comentou também: isso não é verdade. Ou seja, dizendo também que a notícia não procede. Mas fica aí. Como a gente trouxe a informação do Paparazzo Rubro-Negro na ocasião, a gente tem que ser justo agora, a gente tem que trazer o lado do jogador também, que se manifestou de maneira oficial e publicamente nas redes sociais, dizendo, portanto, garantindo que em nenhum momento o staff dele o indicou ao Flamengo, e eu acho até que ele vai renovar o contrato dele no Santos, mas isso é achismo, zero informação. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo vende Carlos Alcaraz, é isso mesmo. Informação que a gente trouxe em primeira mão também lá nas outras redes sociais, tá tudo lá, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram. Carlos Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. O Everton, de maneira oficial, comunicou ao Fla que vai exercer a opção de compra do meia no valor de 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Ou seja, a operação pode chegar a 115 milhões de reais pela cotação de hoje. O time inglês já prepara os documentos para o Alcaraz assinar em definitivo. Uma informação que, eu repito, a gente trouxe em primeira mão. Quem me passou essa informação foi um dos representantes do atleta, eu confirmei no Flamengo, e aí tá tudo certo. Então o jogador vendido, o Flamengo recuperando aí quase que de maneira integral o valor investido para comprá-lo na temporada passada. Vene, achou uma boa? Vamos lá. Eu gosto do Alcaraz, acho que ele poderia colaborar. Eu não sou treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo, Felipe Luiz, entende que ele não se encaixa no estilo de jogo. O José Boto, dirigente do Flamengo, entende que ele não se encaixa no estilo de jogo. O jogador não queria ficar no Flamengo, gostaria de respirar novos ares, gostaria de ficar no Everton. O Everton compra um jogador teoricamente jovem, com potencial, e também pode vender futuramente. Então, no fim das contas, eu acho que foi bom para todo mundo, e agora o Flamengo utiliza esse dinheiro para fazer investimento no mercado e trazer jogadores que, na visão da diretoria e da comissão técnica, possam se encaixar aí no estilo de jogo, no plano de jogo do técnico Felipe Luiz. O Flamengo está de olho em um dos principais nomes do elenco do Corinthians.
Segundo a apuração do jornalista Miguel Júnior, o meia Rodrigo Garro entrou no radar da equipe carioca, que enxerga no argentino uma peça capaz de elevar o nível técnico do meio-campo e disputar posição com Arrascaeta. A avaliação interna é de que Garro reúne características essenciais para o modelo de jogo que o técnico Filipe Luís pretende implementar no clube: intensidade, criatividade e leitura rápida das jogadas. A diretoria rubro-negra já iniciou os primeiros movimentos nos bastidores. A ideia é oferecer ao atleta um contrato de 3 temporadas, com condições salariais atrativas e um projeto esportivo de alto nível, que inclui briga por títulos em todas as frentes e visibilidade internacional. Garro, que tem se destacado com atuações consistentes pelo Corinthians, é visto como um reforço de peso, capaz de atuar tanto como armador central quanto pelos lados, dando mais opções táticas ao novo comandante. A situação financeira do Corinthians pode acelerar o processo. O clube do Parque São Jorge atravessa uma grave crise administrativa e tem encontrado dificuldades para manter seu elenco. Nesse cenário, uma proposta vinda de um clube estruturado como o Flamengo poderia pesar na decisão da diretoria alvinegra e até do próprio jogador, que já estaria ciente do interesse carioca. Fontes ligadas ao Flamengo garantem que o nome de Garro está entre os prioritários para a próxima janela de transferências. O argentino é visto como o substituto ideal para suprir eventuais ausências de Arrascaeta e, ao mesmo tempo, manter o nível técnico elevado no setor de criação. A movimentação nos bastidores é discreta, mas a expectativa é de que as conversas avancem nas próximas semanas, especialmente com a proximidade da abertura do mercado. E agora a pergunta que fica para o torcedor: você contrataria Rodrigo Garro para o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Flamengo. Saudações rubro-negras!